Meus irmãos e minhas irmãs, graças a Deus estamos aqui mais um dia. Eu quero deixar registrado desde já a minha gratidão ao candidato ao Sagrado Ministério, irmão Rodrigo, que pregou aqui no dia 24. Que Deus abençoe a sua vida, na 5ª Igreja de Suzano, onde tem ajudado o reverendo Eliezer. Prontamente respondeu ao nosso pedido e veio aqui pregar a palavra de Deus no dia 24. Também quero deixar registrado a minha gratidão ao presbítero Mauro, candidato ao Sagrado Ministério deste presbitério, que ajuda ali na igreja de Poá, conhecida como igreja de Vila Varela. Que Deus abençoe ele, que no dia 31 do mês de julho ele pôde pregar aqui também nesse púlpito. Deus abençoe esses dois irmãos, candidatos ao Sagrado Ministério, seminaristas também. Entre os dias 24 e dia 31, eu pude estar na 40ª reunião do Supremo Concílio da nossa igreja, onde assisti com preocupações a alguns assuntos que vieram à tona, alguns dos quais eu tratei nesta assembleia pela manhã, mas que também renderam algumas meditações na palavra de Deus, que eu passo agora a distribuir para vocês, meus irmãos e irmãs. Para tanto, eu peço que abram as suas Bíblias no livro de Mateus, em seu capítulo de número 20, verso 24 ao 28. Diz assim a palavra do nosso Deus: Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus irmãos e irmãs, não é a primeira vez que este assunto vem à baila nos evangelhos. Pelo menos no percurso de Cristo, 3 ocasiões o nosso Senhor teve que corrigir os seus discípulos sobre as questões de disputa por posições. No capítulo 18, no Evangelho de Mateus, você irá encontrar lá esta mesma preocupação percorrendo os discípulos, eles brigando entre si. Entretanto, Cristo tem uma resolução diferente do que ocorre neste texto. Ele pega uma criança, traz ao meio daqueles discípulos e explica que tem que ser como uma criança para entrar no reino dos céus. É um outro tipo de solução. Nesse episódio nós vamos ver uma outra tratativa, mas ocorre também uma mesma discussão sobre posições. Isso vai ocorrer na ceia do Senhor, onde os discípulos, ao invés de estarem ocupados com as coisas celestiais, estão mais uma vez encontrados pelo Senhor disputando posições. Meus irmãos e irmãs, e Cristo mais uma vez, de forma paciente, acaba dando uma outra solução diferente da que nós veremos agora. A solução que Cristo irá dar a esta celeuma, a esta discussão entre os discípulos, é por demais rica, e eu acredito que por meio desta correção que ele faz em relação à postura dos seus discípulos, que estão brigando por questões pequenas, nós podemos ver aqui pelo menos 3 assuntos que são preocupações da Igreja Presbiteriana do Brasil neste momento. Primeiro, ele vai lidar com uma ideologia que está percorrendo os seus discípulos. Então hoje eu proponho nesse texto nós vermos o que é uma ideologia. Veremos também, segundo, como as ideologias funcionam.
E terceiro, afinal de contas, como nós lidamos com as ideologias do nosso tempo? Este texto, ele é útil para nos ajudar a lidar com este problema que tem assolado a Igreja de Cristo e tem se levantado com inúmeras frentes. E é necessário que você, de forma paciente, possa me escutar por alguns minutos e possa aprender um pouco mais deste conceito. Já lhe advirto que é um conceito muito abstrato, ideologia. É algo bastante abstrato, não dá para trazer muito para o concreto. Vai exigir de nós meditação, mas eu acredito que o investimento vale a pena, porque por meio desta pregação eu espero estar munindo a Igreja de Cristo neste local, de uma maneira de lidar com estas questões que tanto estão preocupando a Igreja Presbiteriana do Brasil. Portanto, tentando responder à pergunta o que é ideologia, eu quero retomar o versículo 24, onde diz assim: ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Bom, antes de adentrarmos para a matéria de fato, é necessário que nós saibamos o que está acontecendo aqui nesse texto. Bom, contexto anterior, eu acredito que você já sabe o que está acontecendo. João e Tiago, eles têm uma proposta um tanto quanto indecorosa ao Senhor Jesus Cristo. Mas essa proposta, ela não vem por meio dos seus próprios lábios. Ele usa da sua própria mãe para levar a proposta a Cristo. E a proposta era esta: que no seu reino, Senhor Jesus, que João possa sentar de um lado e Tiago possa sentar de outro. Bom, não esperaríamos menos de uma mãe querendo que seus filhos fossem bem posicionados. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele percebe que ali não está simplesmente a disputa de um lugar melhor para se sentar. Obviamente nós sabemos que sentar ao lado do rei significa exercer poder, domínio, ter prestígio. E era isso que João e Tiago estavam querendo. Por isso a sua mãe foi lá interceder por eles. O Senhor Jesus Cristo disse que não cabe a ele dar esse tipo de privilégio apenas ao Pai. Mas apenas esta proposta fez com que os seus colegas, os 10 que foram preteridos, eles se sentissem indignados com a situação. Eles estavam indignados, mas não estavam indignados porque acreditavam que queriam um tratamento igualitário, que os 12 fossem iguais. Não, nós sabemos que não. Eles estão indignados porque eles também gostariam de ter um local de honra e privilégio. Tanto é que eles estão brigando por isso pelo menos as 3 vezes que eu disse no início desse sermão. O caso não é uma disputa por igualdade, é uma disputa de poder mesmo. Eles estavam querendo ocupar os melhores espaços. Mas mais do que isso, eu acredito que nós podemos ver que alguma coisa está inquietando eles com certa insistência. Porque 3 vezes, pelo menos, foi registrado que eles estão com esta ideia fixa. E é aqui que eu acredito que a matéria nos importa mais. Há uma ideia que está se construindo, se estabelecendo nesses discípulos. Está circulando entre eles. Eles querem porque querem algo. E esta ideia fixou-se em sua mente. Antes de prosseguirmos, eu acho que nós podemos tentar responder ou conceitualizar, ou até mesmo descrever o que significa ideologia. Existem inúmeras definições. Na verdade, dizer que existe uma só ideologia é ser injusto com o tema. Existem ideologias, existem vários tipos de ideologias. Mas, a grosso modo, eu creio que nós precisamos nos concentrar no básico, na base. Ideologia pode ser descrita de 2 formas. Primeiro, são ideias que nós assumimos. Por isso, ideologia, a ideia de termos uma ideia, assumirmos esta ideia. Segundo, estas ideologias interpretam o mundo. É através das ideologias que vamos interpretar a vida, as pessoas que estão em volta, as nossas circunstâncias. Pense na ideologia como um tipo de óculos. Nem sempre nós estamos conscientes da sua existência. Eu agora estou porque eu estou vendo tudo borrado. Mas os óculos nem sempre nos damos conta que estamos com ele. Porque é através das ideologias que nós vemos o mundo.
É assim que funcionam as ideologias. E qual a ideologia que está aqui presente nesse texto? É uma ideia muito simples, e por ser simples é perigosa, porque não requer muita elaboração, ela gruda fácil, é que nem bordão, gruda de uma forma muito fácil. A ideologia que eles têm era que governar é bom governar, é bom mandar, é bom. Esta é a ideologia que está por detrás. Mas aí você pode perguntar, afinal de contas, o que há de errado em governar, em exercer domínio? Não parece uma contradição? Digo isso porque, logo em Gênesis, nós vemos Deus ordenando a humanidade para que governe. Tenha vocês governo sobre a terra e domínio. Então, governar não pode ser algo tão ruim. E se isso não bastasse, nós também temos lá em Romanos 13 um dito de honra em relação ao governo e domínio, onde diz que as autoridades foram constituídas por Deus. Afinal de contas, portanto, o que há de errado em querer governar? O que há de errado em querer ter autoridade? A questão aqui, meus irmãos e irmãs, é que o problema não é governar. É algo um pouco maior. Não é governar porque, além desses dois textos que eu citei, tanto em Gênesis quanto em Romanos, nós temos também figuras bíblicas que governaram e governaram muito bem em nome do Senhor. Eu cito, para não cansá-los e cansá-las, Neemias. Neemias foi um governador e ele exerceu um governo justo. Ele ajudou a reconstruir as muralhas de Jerusalém em um momento difícil, onde ninguém queria ir lá. Ele foi, juntamente com uma comitiva de pessoas, para reconstruir a cidade, ladeado, nada menos com Esdras, que vem inclusive logo depois, para poder auxiliar num grande levante de santificação do povo. Enfim, nós temos um personagem que governou, aliás, e governou muito bem. Então o problema não é o governo. Cristo não é contra o governo. Jesus Cristo não é anarquista. A anarquista que é contra o governo. Não é isso. O que o Senhor está dizendo é que esses discípulos, eles se tornaram obcecados demais pela ideia de querer governar. E que esta ideia que vai se reincidindo, vai ocorrendo, vai sendo retomada, acaba fazendo com que eles vejam a vida por meio disso. Afinal de contas, eles estavam seguindo o Rei Jesus Cristo. E tudo indica que o reinado ao qual eles pensavam que Jesus iria inaugurar era um reinado político. Tanto é que, ainda quando Jesus Cristo, lá em Atos, no capítulo 1, verso 8, ele está ascendendo aos céus, eles ainda perguntam, Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino? Mesmo o Senhor tendo sido morto, ressuscitado, estando ascendendo, eles ainda têm esta ideia fixa. E o Senhor está dizendo, estava tentando ensiná-los, que aquela ideia estava dominando eles por demais. Portanto, meus irmãos e irmãs, aqui está um exemplo de ideologia. Eles viam a vida através desta ideia. Portanto, eu quero repetir aquilo que eu disse no começo. Ideologia são ideias que nós primeiro assumimos e segundo, com elas nós vemos e interpretamos o mundo. Eles não apenas desejavam governar, mas eles também interpretavam. E é aí que nós entramos para uma segunda etapa desse sermão, é tentar entender como a ideologia funciona. E eu convido mais uma vez você para olhar o seguinte segmento do verso 24, que é a interpretação deles. Eles ficaram, no verso 24, indignados contra os irmãos. Ora, o que isso significa? Eles não apenas tinham uma ideia de que governar era algo bom, mas eles tinham também uma interpretação. Eles tinham um julgamento em relação a isso. E nós sabemos que toda e qualquer reação emocional, e eu quero ser enfático, toda e qualquer reação emocional, seja tristeza, alegria, choro, indignação, raiva, qualquer uma,
é um julgamento, é uma interpretação. Se alguém diz assim, olha, o seu pai ou sua mãe estão vindo visitar, e você fica, opa, que bom. Essa é uma reação emocional, de um julgamento, de uma interpretação. Você fez um julgamento emocional. Ou então quando você está no trabalho e alguém diz, opa, fique cuidadoso, o supervisor está chegando. Aí você começa a ficar tremendo, nervoso, isso é um julgamento. Alguém virá me fiscalizar, isso não é bom. Todas as vezes nós estamos lidando com ideologias e não estamos percebendo como essas ideias movimentam as nossas emoções e movimentam os nossos pensamentos. Esses discípulos estavam sendo vitimados por estas questões. Eles tinham a seguinte interpretação, olha, governar é bom, mas se não sou eu que vou governar, então não é bom, porque eu quero governar. A ideia é que eles estavam indignados com os 10, porque a ideologia funciona assim, ela mexe com os nossos corações. E aí, meus irmãos e irmãs, eu trago a vocês um exemplo de ideologia que circula em nosso meio e às vezes nós não percebemos, que é o liberalismo. O que é o liberalismo? De novo, existem muitos liberalismos. Existem vários tipos de liberalismo. Liberalismo na política, liberalismo nos costumes, liberalismo nos sentimentos, liberalismo na filosofia. Mas eu quero tratar mais uma vez do fulcro, do básico. O que seria o liberalismo? Já a própria palavra se insinua. É a valorização da liberdade, dos direitos individuais. O liberalismo, a grosso modo, é uma ideologia que prega que todos nós aqui temos direitos e eles são invioláveis. Então, nós estamos num estado de direito, ou seja, a ideia é tão natural a nós que nós não percebemos. Nós temos direitos. Esta é uma ideia liberal. Ah, mas isso é ruim? Não, nem toda ideologia produz coisas ruins. Esta ideologia, por exemplo, frutificou algumas modernidades para a nossa civilização. Por exemplo, o sufrágio universal. As mulheres hoje votam, os cidadãos votam, mas nem sempre foi assim. No berço da, entre aspas, democracia, sempre quem votava eram as classes que tinham mais condições financeiras. Isso sempre foi assim, em Roma e na Grécia. Sempre foi assim. É com a modernidade que o direito ao voto vai se achegando às civilizações. Mas esta vem por causa do liberalismo. O liberalismo é a ideia, as pessoas têm direito, e esse direito tem que estar em exercício. Então, isto é o liberalismo. Ah, mas essa ideia, ela é perigosa? Ela pode se tornar perigosa. Toda ideologia, quando extremada, ou quando se choca com as Escrituras, ela se torna perigosa. Mais adiante, nós veremos isso. Mas, por enquanto, nós precisamos responder agora uma terceira pergunta. Definir o que é ideologia. Disse como ela funciona, que ela faz com que nós interpretamos o mundo. Eu quero gastar mais tempo, porque como igreja nós estamos preocupados com a teologia, em como temos que lidar com ela. Por isso eu peço que você acompanhe a leitura do verso 25 ao 27. Eu vou repetir o texto porque talvez tenha esquecido. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Como é que nós podemos lidar com o liberalismo e com qualquer outro tipo de ideologia? Nós temos apenas dois modos apresentados nesse texto. Primeiro, através de princípios bíblicos. Esta é a primeira maneira. Toda ideologia que me achega, eu preciso perguntar para ela: você está se chocando com a Bíblia? Eu preciso subordinar a ideologia às Escrituras Sagradas.
É isso que Jesus Cristo está ensinando aos seus discípulos. Olha, o mundo é assim. As pessoas, elas vão valorizar o governo e o domínio. E até então isso não é necessariamente ruim. Mas vocês, nós, igreja, cristãos e cristãs, testemunhas de Jesus Cristo, nós precisamos entender que há alguma coisa maior que isso. E a maior coisa que neste caso aqui, neste assunto que é a questão de governo, é servir. E aí que ele vai entrar dizendo, olha, há prestígio em governar. Ninguém discute isso. Os povos naturalmente sabem, mas vocês, que são meus filhos, que são minhas filhas, que são meus discípulos, vocês precisam saber algo maior. E aí ele passa então a revelar um mistério para a igreja. E a palavra mistério que eu estou dizendo é revelação. Ele passa a revelar um valor maior. Ele olha para os seus discípulos e diz, olha, vocês têm que dar um passo maior. Vocês precisam ser escravos. Imagina só você ouvir isto de alguém. Ser escravo. Isso não soa bem hoje. Imagine naquela época. Porque existiam pelo menos 3 categorias de escravos que os judeus naquela época tinham que lidar. Primeiro existiam aqueles escravos que eram temporários. Isso está lá no livro de Êxodo. O que acontece? Um israelita ficava pobre, vinha uma recessão, vinha imposto. E aí o que ele fazia? Ele vendia a sua liberdade ao seu compatriota, dizendo, eu vou te servir por 7 anos. Você pode me tomar como um escravo temporário por 7 anos? Então, ele servia, se aquele senhor concordasse, e ele trabalharia na lavoura, na fazenda, qualquer âmbito que era contratado para tal. Ele era um tipo de assalariado. E, ao 7º ano, ele sairia livre. Esse é um escravo temporário. Então, os israelitas conheciam a escravidão. Era um expediente que eles utilizavam em tempos ruins. Existia um outro tipo de escravidão, que é a escravidão permanente. Poderia acontecer que esse escravo temporário fosse tão bem tratado pelo seu patrão que dissesse, olha, é melhor ser escravo dele do que ser livre. Então, eu vou me oferecer para ser escravo dele o resto da vida. E acontecia uma cerimônia onde ele dizia para os juízes, nos tribunais da cidade, que ele amava o seu senhor e não queria sair livre. Então, a sua orelha era pega pelos juízes e era feito um furo na orelha como demonstração de servidão eterna, ou servidão pelo menos enquanto estivesse vivo. Servidão vitalícia e voluntária. No Salmo 40, por exemplo, Jesus Cristo usa esta figura como metáfora para si e diz, Senhor, dizendo para o Pai, eis-me aqui, do rolo do livro fala sobre mim, as minhas orelhas furastes. Ou seja, eu estou para servir voluntária e vitaliciamente, de forma vitalícia. Existia um terceiro tipo de escravidão, que era a escravidão como despojo de guerra, que era a escravidão de estrangeiros. Quando Israel conquistava um povo, este povo geralmente se transformava em escravo e eles eram utilizados para os trabalhos braçais, eram distribuídos como despojo de guerra. E aí os livros de Josué, Juízes, Reis demonstram esse tipo de escravidão. Enfim, ser escravo não era uma coisa muito boa. De qualquer forma, poderia até se tornar boa se fosse bem tratado, mas ninguém pensaria em ser escravo. Mas Jesus Cristo choca os seus discípulos, dizendo, olha, existe algo melhor do que ser um rei, é ser um escravo. Isso parece muito contraditório, né? Parece ser muito contrastante, mas ele estava falando sério. Ele estava dizendo que ser discípulo dele é oferecer-se a ser escravo. Primeiro, de Deus. Ser escravo de Deus. Então, a tua categoria e a minha deve ser vista como de escravos e de escravas de Deus. E eu acredito que você vai protestar de diversas formas. Você vai dizer assim, olha, mas as pessoas vão tirar vantagem de mim. Se eu for escravo ou escrava de Deus, e também for escravo ou escrava
do próximo. As pessoas vão querer me humilhar. As pessoas vão fazer-me abrir mão daquilo que eu quero fazer. E aí você começou a entender o que é ser discípulo e discípula de Cristo. Pare para pensar. Se ser discípulo e discípula fosse fácil, aquela metáfora que Cristo utilizou da porta larga seria invertida. A porta larga seria a que ele oferecesse, não é mesmo? Mas é difícil ser escravo de Deus e ser escravo dos demais. Porque sim, eles vão tirar a sua capa e você dará a sua túnica. Sim, pedirão para você andar 1 milha. E sabe o que você vai fazer? Você vai andar 2. Sim, vão bater na tua face. E o que você vai fazer? Vai dar a outra. Percebeu como ser escravo e ser escrava não é fácil? Mas alguém disse que seria. Portanto, se você está ofendido ou ofendida, porque estão lhe forçando a andar 1 milha, você precisa caminhar um pouco mais para saber o que é o cristianismo. Se você está ofendido ou ofendida porque estão querendo tirar aquilo que é teu, você precisa desapegar e deixar que levem. Vai sofrer prejuízo, vai sofrer dano. Então, a tua oração que você faz, queixando-se, Senhor, que injustiça, na verdade, não faz muito sentido. Porque como discípulo de Cristo, você carregará o fardo de ser injustiçado e injustiçada neste mundo. Mas alegre-se, essas são as marcas de Cristo. É isto que irá nos distinguir dos filhos desta era. E talvez você não consiga ouvir, mas à medida que você sofrerá essas imputações, o seu galardão está aumentando no céu, porque você pertence ao seu Senhor. E Ele não negligencia os seus servos e as suas servas. Não faça má imagem de Deus. Ele observa os nossos passos e saberá nos recompensar de acordo. Portanto, não há nenhum tipo de novidade aqui. Por isso, qual que é a melhor maneira de lidarmos com a ideologia? Primeiro, com princípios bíblicos. As ideologias precisam ser confrontadas biblicamente. Era o que Jesus Cristo estava dizendo. Olha, essa ideologia de governar, de mandar. Governar e mandar é interessante, é estrutural, funciona. Mas para vocês, meus filhos e filhas, que são meus discípulos e discípulas, vocês são desafiados a algo maior, a servir a Deus. Esqueça as estruturas, ore para a eternidade. E aí ele dá o segundo modo de lidar com as ideologias. Ele sabe que é difícil. E aí ele fala assim, olha para mim, olha para o meu exemplo. Nós não gostamos muito de olhar para Jesus. Porque ao olharmos para Jesus, nós encontraremos, de fato, aquilo que o Senhor espera de nós. Você celebra Isaías 53, que nós lemos? Homem de dor, que sabia o que é sofrer. Tente tomar esses adjetivos para você. Você é uma pessoa de dores, sabe o que é sofrer e padecer? Ninguém quer sofrer, ninguém quer padecer, mas o teu Senhor sofreu, o teu Senhor padeceu. Terá você coragem de reclamar destino diferente? Por isso ele confronta a ideologia com o seu próprio exemplo. Nós somos seguidoras e seguidores de alguém que foi escravo de Deus. A escravidão precede a glória. Antes da coroa, houve a grande escravidão. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Ninguém gosta de ter a sua vida requisitada, mas ela precisará ser requisitada. E Deus a requisitará no tempo devido. E nós cederemos. E consagraremos o chão a qual o Senhor nos colocou, ou nos colocará, com o nosso sangue, com as nossas dores,
com as nossas lágrimas, porque elas serão ofertadas antes de qualquer coisa para o nosso Deus. Não será um momento agradável. Não desejaremos passar por isso, como nosso Senhor não quis passar, inicialmente pelo Getsemane. Mas o Senhor há de nos dar força, e passaremos, e venceremos as escuridões, com lágrimas e sangue, como o nosso Senhor foi o nosso modelo. Por isso, as ideologias precisam ser confrontadas com a fala de Cristo, quando o Senhor nos diz: eu sou escravo, e você não é. Eu vim para servir, e você não. O Senhor nos confronta com esse texto e nos humilha, porque na verdade nós queremos a coroa, não queremos os espinhos. Mas Ele diz aos seus discípulos, e o que nos anima, mais de uma vez, porque nós temos muitas dificuldades em aprender as matérias, mas o Senhor docilmente nos ensina mais uma vez e mais uma vez. Escuta, você tem que sofrer mais. Escuta, você tem que caminhar. Escuta, você tem que ir. É doloroso, mas você precisa andar para ter as minhas marcas, porque você é meu discípulo, é minha discípula. E me segue, segue ao crucificado, segue ao escravo que foi glorificado. E é esse destino que nos aguarda. Hoje nós somos escravos. Mas um dia, quando o Senhor voltar na sua glória, nós também seremos glorificados. Por isso, meus irmãos e irmãs, esta maneira de lidar com a ideologia é dada de uma forma secreta aos seus discípulos. Olha, venham cá, escutem, as pessoas aí fora agem desta maneira, mas vocês não, vocês são meus, vocês têm que ter algo maior. Eu vou dizer: sirvam, sejam escravos de Deus, sirvam o próximo. O Senhor está dando para nós uma grande senha, algo que pertence apenas a nós. Ele diga: seja grande para mim, sirva, não olhe para os outros. Talvez você nunca vai galgar aquela posição no seu trabalho, na sua hierarquia profissional, talvez nunca você chegue lá, mas olhe para mim. Seja grande para Cristo. Esqueça os outros. Esqueça de você. Tente olhar para o Senhor. Seja grande para Ele. Não importa o quanto tem que ser humilhado e seja humilhada. Mas diga: Senhor, que esta humilhação e que esta dor suba como um aroma suave ao Senhor. É o meu sacrifício para Ti. É isso que o Senhor quer de nós. Porque é isso que Ele quer dos seus discípulos e das suas discípulas, serem escravos e serem escravas de Cristo. Vamos ser grandes, mas para o Senhor. E ser grandes para o Senhor é estar disposto a estender a mão quando ninguém estende. Ser grande para o Senhor é dizer sim quando tem vontade de dizer não. Ser grande para o Senhor é ajudar, é ouvir, é não responder, é ajudar, é caminhar, é ceder, é perder, é doar. É tudo aquilo que o mundo não gosta e quer transformar em ideologia. E aí nós voltamos ao liberalismo. Qual que é o problema do liberalismo? O liberalismo diz: você tem direitos, você precisa lutar pelos seus direitos, não pode ter eles subvertidos. As Escrituras não têm todo esse clamor pelos direitos. Quando os coríntios começaram a brigar pelos seus direitos e começaram a processar seus irmãos, lá no capítulo 6, Paulo tem a seguinte informação para eles: quem vocês pensam que são? Por que vocês não sofrem o dano? Porque nós somos a comunidade do dano. Nós somos a comunidade que anda 1 milha. Anda 2, aliás, não anda apenas 1. Nós somos a comunidade que dá outra face. Nós somos a comunidade que dormirá com frio, porque além de dar a capa, tiraremos a túnica, mas em honra e glória ao nosso Senhor. Este é o nosso espírito. Nós não podemos ser liberais. Meu Senhor não tinha direitos. Eu tenho? Esta é a grande pergunta. Não aceitaremos a afronta?
a aceitaremos. Vão nos afrontar. E quando nos afrontarem, em vez de reagirmos com fúria, lembraremos com o nosso Senhor. E vamos orar por essa pessoa. Vamos orar pelo nosso chefe que está nos perseguindo, pelo nosso colega de trabalho que está nos delatando. Vamos orar por aquele parente que não perde uma oportunidade de te alfinetar você naquelas reuniões familiares. Vamos orar por essas pessoas. O Senhor nos convida a carregarmos o seu fardo. E quando nós fizermos isso, dê uma olhada para cima e diz: Senhor, isso é para ti. E suba como aroma suave aquilo que você está fazendo. Portanto, meus irmãos, lembremos o que são ideologias. Ideologias são ideias que nós assumimos, com as quais nós interpretamos o mundo como o óculos. Cuidado com essas ideologias que nós temos que conviver, como a ideia do liberalismo, como a ideia do feminismo, a qual eu tratei um pouco pela manhã, e como outros tipos de ideologia que sorrateiramente vão tentar entrar na nossa mente. A grande luta que nós temos que lutar está no campo das ideias, porque se nós perdemos aqui na nossa mente, com certeza perderemos aqui também no nosso coração, porque os nossos sentimentos são reflexo daquilo que pensamos e não o contrário, são julgamentos disfarçados. Isso são as nossas emoções e nós não podemos estar desatentos a isso. Tomemos cuidado com as nossas mentes, com aquilo que nós aceitamos como ideias. Isso é uma lição que os jesuítas conheciam muito bem. Você lembra dos jesuítas? Jesuítas colonizaram o Brasil e eles ajudaram na colonização do Brasil, junto com a Companhia Portuguesa, e eles tinham um dizer para dominar os índios. Sabe qual era o dizer deles? Dê-nos uma criança e eu devolverei um homem. Eles pegavam as crianças tupinambá, levavam para os seus redutos, faziam ela crescer lá e depois devolvia para a aldeia. E por meio destas crianças já formadas adultas, disseminavam o catolicismo nas aldeias. Era assim que os jesuítas iam levando o catolicismo. Deu certo, por 400 anos nós fomos um país católico, porque eles começaram dominando aqui. A tática não mudou, só que agora nós não temos que enfrentar apenas os jesuítas, nós temos que enfrentar o liberalismo, temos que enfrentar o feminismo e tantos outros ismos que vão aparecendo para nós. Cuide da sua mente, cuide daquilo que você pensa, fiquemos atentos. Nós temos uma cabeça que é Jesus Cristo, portanto vamos combater as ideologias com princípios bíblicos e com o modelo que o nosso Senhor nos concedeu. Que Deus muito nos abençoe. Amém.